O Filipão está no ar, está desempregado, vira sombra para todo mundo. E aí? Para todo mundo não, é último para técnico alguns, né? campeão do mundo pela seleção, né? Não foi? Pois é. 2002. O Filipão é um caso curioso, né? Porque depois ainda veio com 7-1, mas, curiosamente, ele tem boas marcas recentes. Ele não é só uma lembrança do passado, 2002. Ele foi campeão brasileiro de pontos corridos pelo Palmeiras. Lembra, Danilão? 2018. Diziam que no time pontos reserva, corridos hein, Arnaldo? O time reserva, lembra? Time reserva que virou titular, né? Dizia que no pontos corridos era impossível. Foi campeão. Foi finalista da Libertadores pelo Atlético Paranaense, com 1 a menos, perdeu de 1-0 do Flamengo do Dorival. E no ano passado, pegou o Atlético lá no meio da tabela, começou lá 10 jogos sem vencer, acabou com a melhor campanha do segundo turno e foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Aí o Juca até estava falando da questão da CBF desfalcando todo mundo, né? O feminino do Corinthians, a comissão técnica do São Paulo. E aí eu acho que a minha impressão, e falando com os companheiros de Belo Horizonte, a saída do Rodrigo Caetano e as derrotas nos clássicos para o Cruzeiro, em casa, sobretudo, foram desgastando. E ele, aí, o Filipão de 2002 era assim, de 99 era assim, começou a entrar em conflito com a imprensa, com a torcida, com o tal, e se desgastou, foi embora, o time não decolou. A impressão era que o Atlético faria uma grande campanha, ainda mais contratando o Scarpa, e foi demitido aí às vésperas da final do Mineiro. Agora, com esses números recentes ainda, ele vai ser sombra para outros técnicos, porque como mesmo disse o Mauro, para escolher o técnico da seleção brasileira, o Dorival não é grande coisa assim. Quem tem? E quem tem para dirigir time brasileiro? Não tem. A geração que poderia se firmar pós-Filipão, pós-Dorival, não se firmou. E acho que ele tem aí uma possibilidade, querendo, como a informação que eu tenho, continuar como técnico de futebol. Ele tinha abandonado essa ideia no Atlético Paranaense, ser convidado por outro clube. Em 10 participações em Libertadores, o Filipão tem 10 participações em Libertadores, por exemplo, ele chegou a 6 semifinais, 4 finais e 2 títulos. Não tem outro técnico brasileiro, e eu não estou dizendo que isso é da década de 90. É também de um passado recente. Então, eu acho que para curto prazo, para uma emergência, para um objetivo específico, ele tem condição de voltar a dirigir um grande clube. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Arnaldo. Você acharia uma boa São Paulo trocar o Carpini pelo Filipão? Essa era a pergunta que todos nós falei tudo isso. Leva o Filipão para cá. Não acho. Não acho. Acho que o Filipão tem outras coisas além. Agora que o Filipão é mais técnico, o Carpini, evidentemente é. Não tem nem discussão. O Carpini é um aprendiz de treinador. Certo? Não tem nem discussão. São outras conversas. São outras. Agora, não trocaria o Carpini pelo Filipão. Se fosse para substituir o Carpini, e acho que o Carpini vai ter daqui a 20 dias a estreia da Libertadores, o segundo jogo, porque esse crédito vai durar até lá. Se ele não for bem no começo da Libertadores, tchau, porque a gente sabe como é que funciona. Não seria o Filipão, para mim, por uma série de questões, Trajano. Não pelo passado palmeirense, mas por algumas coisas que eu acho que... Então você defende a tese que, para mim, não. Você joga a responsabilidade para os outros. Para o meu time não serve. Agora vocês que se entendam aí. Né? Não, porque eu entendo que o Filipão, além das características dele como treinador, ele carrega outras coisas. Eu acho que se o São Paulo contratar o Filipão, ele tem que vendar a estátua do Tele Santana. Botar uma venda nos olhos. Por valores de jogo, por princípios. E o São Paulo não teve ainda no seu comando figuras como o Filipão, que joga a bola dentro do campo, que mela o jogo, que não teve. Aí você está também, né? Se você compra essa ideia, você está assumindo uma outra linha, digamos assim. E aí que os dirigentes do São Paulo, se quiserem essa outra linha, que assumam essa outra linha.
2 perguntas. O Mancini não foi técnico de São Paulo? Foi. Foi interino, né? Foi. Mancini é de jogar a bola dentro do campo, de mandar jogador do Vitória cair, de mandar... É o diabo. Segunda pergunta. O Osório seria esse cara para substituir o Carpini, na sua opinião? Não. Tá completamente. Carreira tá Não, mas completamente. eu não falei nada para tirar o perdido. Carpini e botar o Carpini. Eu fiz uma Não, a provocação. pergunta foi direto. Foi Se eu bem. trocaria. A gente falou, se eu. Não tô nem aí, pro Se o Arnaldo Carpini. trocaria, eu entendi. Exato. Juca, Não trocaria, você mas Filipão é 20 vezes melhor que Você não Sim. quer entregar o seu gatão e o seu ratão? Antes, deixa eu ler aqui uma mensagem que é do Kleber Andrade. Falou, Juca, 10 mil assistindo e 3,6 mil de likes. 64% te amam, pois não deram likes. Aí, Juquinha. Pois é, eu estava inseguro, estava com essa dúvida, queria ver qual era o tamanho do ódio à minha humilde pessoa, e agora estou mais confortado. Percebo que na segunda-feira as pessoas entenderam a brincadeira e por isso, né, compareceram com a quantidade de likes que compareceram, mas agora eu lamento que o programa tenha sofrido com essa minha tática do like reverso. Segunda-feira voltarei a pedir likes civilizadamente. Mas estou muito confortado, vou passar um fim de semana, nem vou precisar ir à terapia no terapeuta do Tirone, do nosso queridíssimo âncora. Eu vou dar, contrariando o meu queridíssimo amigo José Trajano... Não, mas você vai mudar em função da... Eu vou dar o meu... colocou. É verdade, o Mauro influenciou no gatão. O Mauro influenciou aí. Eu vou dar o meu gatão de ouro para uma mulher e 8 homens. Os 9 que votaram pela prisão imediata de Robinho no Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Alguém poderá dizer, não fizeram mais nada além da obrigação. No Brasil, quem faz obrigação merece aplauso. E houve 2 ministros, né, que saíram desta rota. Não vou dar a esses 2 ministros o nosso ratão de bronze, porque este é da CBF. Ao silêncio da CBF, eu entrego o nosso ratão de bronze, que até está descansando aqui hoje, mas vou pegar ele. O ratão de bronze vai para a CBF, Edinaldo Rodrigues e seus Blue Caps ficam com o ratão de bronze pelo silêncio cafajeste desta entidade, mais cafajeste ainda, a casa bandida do futebol. Perfeito, entregue o gatão e o ratão. O Danilo aqui fala, não o Lavieri, o outro Danilo fala, cadê o Cuca se manifestando sobre o Robinho, Daniel Alves? Ele não ia ser uma voz ativa da causa? Na primeira oportunidade ele já não cumpre o que prometeu, temos que cobrar. Ele falou, o Cuca se pronunciou, sim, ele teve um comunicado, que é um comunicado meio vazio ali, mas falou ontem sobre isso, que é o da luta e não sei o que e tal. Procura aí que ele se manifestou ontem. Ô, Trajano, a gente não vai encerrar esse posse de bola sem você falar de um grande atacante que o América está trazendo, que ao que parece vai abalar as estruturas. O Flamengo vai ser um rojão. vai disputar com o Flamengo, mas o América levou a melhor. Não, né, ele veio do Brusque, de Santa Catarina, mas veio de Pernambuco. A dúvida é qual é o nome dele realmente. Se é Pedoca ou Peidoca. Então, a massa americana está em dúvida, não sabe ainda como chamá-lo. Mas nós esperamos que o Pedoca ou Peidoca leve o América de volta à Série A do Campeonato Carioca. Vamos ver. Ele parece ter um chute forte, o rapaz. Não, é danado o chute dele. É o que dizem. Muito bem. O posse de bola fica por aqui. Depois dessa. Com o grande craque. Chute forte e fedido. O Márcio Ferreira fala assim: saudações de Campinas, posse de bola. Leila gigante. Ainda bem que aceitou. Alguém de dentro. Ainda bem que ela aceitou, diz aqui o Márcio Ferreira. O William Souza fala. E o caso Falcão, que foi acusado de assédio, pouco se falou do assunto. Tem razão, verdade. Foi um caso meio. É verdade. E o Romildo fala aqui.
Esses casos, Daniel e Robinho, são da justiça, não? O que a tia Leila quer? Afinal, os jogadores não têm mais relação com a CBF. Bom, eles são figuras muito importantes na CBF, meu caro Romildo. Acho que eles deveriam se falar. Acho que a CBF deveria se pronunciar assim. E hoje vai ter aqui na nossa agenda, vai ter uma entrevista exclusiva com o Murilo, zagueiro do Palmeiras. Às 11 horas tem o de primeira com a Domi, o PVC e o André Hernan. Às 15h30 tem a coletiva do Dorival. E os nossos repórteres aqui do UOL já estão devidamente pautados para perguntar sobre os casos Robinho e Daniel Alves. E às 18 horas, a Marília Ruiz, que nos acompanha aqui agora, estará de volta com o Fim de Papo. Fala, Trajano. Não, só um lembrete que na terça-feira não vai haver o cartão vermelho. Opa. A equipe do cartão vermelho vai se juntar com o Renato Maurício Prado e a Marília Ruiz para falar do jogo Espanha e Brasil, às 7h30 da noite na terça-feira. Só esse lembrete. E saiba você, âncora, que ela morre de ciúmes de você, tá? A Marília? É. Jamais, eu que tenho. Ela faz referências enciumadas a você com frequência. Ela me chama de tironista toda hora, porque eu não peço like lá no programa dela, como eu peço no seu. Não faça isso. Quem tem que ter ciúme aqui sou eu.